tu dominar esses princípios, tu vai dominar as vendas da sua clínica. E esse assunto aqui é de extrema importância, porque é ele que vai impactar nos resultados que tu pode ter com o seu atendimento no WhatsApp. Vamos para a prática então, sem enrolação. Primeiramente, pega papel, caneta, abre o teu Notion, abre o teu bloco de notas, que vai ter muita coisa prática para tu já melhorar hoje o teu atendimento no WhatsApp. E como eu falei, eu tenho certeza que se tu dominar esse assunto aqui, tu vai dominar as vendas, porque aqui eu tô te passando conhecimento de anos de campo de batalha, anos trabalhando com clínicas, vendo o que funciona, vendo o que não funciona, erros comuns no atendimento ao cliente. E o que eu quero te ensinar aqui são princípios imutáveis, em princípios que não mudam com o passar do tempo. E esses princípios aqui são válidos para a sua clínica, independente se você vende, vamos supor, tratamentos, tecnologias, procedimentos, cirurgias, independente disso, ele vai funcionar, porque são princípios que todo cliente que tu tem aí vai percorrer ou já percorreu no seu atendimento, seja pelo WhatsApp, seja presencialmente, o foco vai ser o WhatsApp, porque é onde majoritariamente acontece a maior parte dos atendimentos. E eu tenho certeza que se você entender essas etapas aqui e implementar, otimizar essas etapas com maestria, tu vai otimizar os teus resultados. Porque se tu for para pensar, todos os clientes vão passar por uma primeira mensagem. E como que tá a tua primeira mensagem? Será que ela tá certa? Ela tá buscando os princípios certos? Tá batendo nas teclas certas? E depois a qualificação. Muitas clínicas nem sabem o que significa isso, mas a qualificação são algumas perguntinhas rápidas para tu conseguir personalizar o teu atendimento. E tu concorda que até as clínicas que não sabem o que é qualificação, ainda assim, fazem algumas perguntas para os seus clientes, justamente para personalizar o atendimento. Porém, se tu entende que essa é uma etapa que todos os clientes precisam percorrer, fica muito mais fácil, porque tu vai otimizar essa etapa com o tempo e tu vai ser cada vez mais assertiva na tua qualificação, justamente para depois entrar na parte da geração de desejo, porque independente se tu sabe dessa etapa ou não, tu sempre vai gerar desejo no teu trabalho, sempre vai falar dos benefícios do seu trabalho, ou os benefícios do produto, ou do serviço, ou da tecnologia. Então essa parte da geração de desejo também é um princípio imutável. E depois tu falar do teu serviço, tu vai fazer uma chamada para ação. E nessa etapa aqui da geração de desejo, eu tenho uma técnica infalível que vai te surpreender. Fica comigo até o final desse vídeo. Por último, né, aliás, a chamada para ação não é por último, e sim por último os follow-ups, porque aqui na chamada para ação vão ter clientes que vão agendar, mas clientes que não vão agendar. E isso, infelizmente, está fora do nosso controle. Mas o que está dentro do nosso controle são as mensagens que a gente pode enviar para recuperar esses clientes. Isso aqui que é os follow-ups. Antes de entrar na prática e te falar o que eu recomendo que você faça em cada uma das etapas que o teu cliente vai percorrer aí, eu quero te apresentar uma introdução rápida, tá? Porque eu vejo que muitas clínicas cometem alguns erros, principalmente o erro de responder exatamente o que o cliente quer. Vamos supor que o cliente entra perguntando por valor, né? Isso aqui acontece com muita frequência, porque é o que o cliente quer saber, né? Ele quer saber o valor. Não adianta tu falar que não, porque o cliente sempre vai querer perguntar pelo valor. Agora, o problema é que muitas clínicas respondem exatamente o valor e nada mais que isso. Não se preocupam na jornada, na experiência, não se preocupam com a pessoa que está ali do outro lado. E quando a gente não responde o valor, quero que tu entenda que é pelo melhor. É para que você consiga ter mais resultado, para que você consiga apresentar de fato o valor do seu trabalho e não o preço. Então esse aqui é o grande erro que eu vejo muitas clínicas cometer, focar no preço e não no valor. Outro ponto, esse funil que eu estou apresentando aqui não é uma fórmula mágica, não existe mensagem mágica, não existe aquele follow-up que sempre gera vendas, não existe isso, tá? O que existe são etapas que o teu cliente vai percorrer. E também o que existe é tu melhorar essas etapas, melhorar os pontos de contato que o teu cliente vai ter com a tua clínica. Porque se tu fizer isso, tu vai estar melhorando o teu resultado. E aqui eu quero te apresentar exatamente o que você deve melhorar e como você deve melhorar. Outro ponto, né? A gente está buscando fazer essas melhorias para ter mais vendas, para ter mais resultados. Mas o que de fato é uma venda? Uma venda é uma união que o cliente vai sentir de confiança, de autoridade, de segurança e de certeza. E quanto mais tu transmitir isso
dentro do teu atendimento com mais clareza. Quanto mais claro tu deixar isso em evidência para o cliente, tem que esfregar na cara do cliente, olha tudo que tu vai receber, todos os benefícios com a certeza, toda a autoridade também que tu tem, tu deve reforçar isso no teu atendimento, porque quanto mais tu comunicar essa autoridade, essa confiança, essa segurança e principalmente a transformação que o teu cliente vai receber contigo, mais fácil vai ser de gerar vendas. E eu tenho uma técnica aqui, né, que daqui a pouco eu vou apresentar para vocês, que vai te ajudar nisso. E resumidamente, as pessoas gostam de fechar bons negócios. As pessoas não gostam de sair perdendo. Por isso que ela tem que entender que os níveis, aliás, que os benefícios que ela vai receber é muito maior do que o custo. E é por isso que a gente não pode focar no preço, e sim no valor de fato, que é apresentar esses benefícios, é apresentar essa transformação. Mas beleza, Thales, o cliente perguntou por valor e agora, né, eu respondo esse cliente, o que eu faço? Primeiro, é você que deve guiar a conversa, né? Então é você que deve guiar esse cliente com perguntas, com informações, com áudios, com explicações. Você não deve, né, deixar o cliente guiar a conversa. Imagina tu criar um novo processo de vendas só para aquela pessoa. Isso é inviável, é o cliente que tem que percorrer pelo teu processo validado e otimizado para tu ajudar ele. Ó, cliente, se tu quer que eu te ajude, esse é o caminho. Agora, se tu quer seguir o teu caminho, infelizmente eu não posso te ajudar dessa forma, porque eu tenho aqui já um processo validado. Ou tu vai seguir o meu processo, ou eu não vou te atender. A gente tem que se posicionar dessa forma, a gente tem que guiar essa venda dessa forma, com essa clareza, com essa segurança, com essa autoridade. Porque se a gente fazer isso, a gente vai conseguir agregar muito mais na percepção do teu cliente com a tua marca. Agora, se tu deixa o cliente guiar a venda por ti, tu fica à mercê do cliente. Né? E eu não recomendo isso para ninguém, deixar o cliente guiar a venda. Não recomendo. Agora, se o cliente ainda está perguntando pelo valor, existem alguns pontos, alguns tópicos que eu vou te apresentar aqui que vai te ajudar a reverter isso. E o principal deles é antecipar essa objeção. O quanto antes tu mencionar que tudo é personalizado, menos o cliente vai perguntar por valor, né? Porque o cliente já vai ter essa noção. Ah, mas eu avisei, eu mandei um áudio, eu expliquei que é personalizado, mas o cliente ainda perguntou pelo valor. O que tu pode fazer é reforçar. Olha, cliente, como eu já te falei, tudo aqui é personalizado, não tem nada pré-pronto. Então, isso aqui vai acontecer. Eu quero que tu esteja preparada para isso. E as mensagens que eu vou te trazer aqui vão te ajudar a reverter essas perguntas por valores. Outro ponto, né, é que você não está vendendo um serviço, você está vendendo uma experiência. Porque se tu for parar para pensar, o Botox pode ser a mesma marca, o ácido hialurônico também, a técnica pode ser muito parecida. Então, o que que muda de fato, né, na hora que a gente está vendendo? Será que é de fato o produto? Será que é de fato o serviço? Eu acredito que não. Para mim, o que vocês de fato devem focar em vender é a experiência do cliente com a tua marca, porque é isso que muda, é a forma que tu apresenta esse produto, esse serviço, ou seja, é as mensagens, é os conteúdos, é de fato a experiência, a jornada do teu cliente, é isso que muda, e é isso que tu tem que vender de fato, porque quanto melhor for a experiência do teu cliente contigo, mais ele vai querer essa experiência de novo, mais ele vai querer permanecer nessa experiência. Então, uma introdução rápida aqui e agora vamos para a prática mesmo. Então, qual é a primeira etapa que o teu cliente vai percorrer? É o que a gente chama de abordagem, é a primeira mensagem. E nessa primeira mensagem, tu tem que demonstrar que o cliente é rei, que o cliente é importante e que tu agradece dele estar ali. Então, tu precisa nessa primeira mensagem demonstrar isso, né, que o cliente é rei, que tu agradece dele estar ali, que ele é importante para ti e que tu tá ali para ajudar ele da melhor maneira, de maneira personalizada, de maneira única. Né? Então, quero que você trate o cliente como você gostaria de ser tratado. Resumidamente, é isso. Né? E principalmente se tu conseguir encaixar uma quebra de padrão, algo que te diferencie dos demais. Se tu conseguir fazer isso, tu vai ter uma primeira abordagem de excelência. Porque eu vejo que muitas clínicas têm uma primeira mensagem padronizada. Tu manda mensagem para mais de 10 clínicas e todas têm a mesma mensagem. Isso não pode acontecer no seu caso. É interessante você se diferenciar logo aqui no começo para buscar ter mais conexão e um impacto maior na vida do cliente. Principalmente se tu agradece por ele estar ali, se tu demonstra que ele é rei, que ele é importante e que tu tá ali para fazer o melhor por ele, tá bom? Outro ponto, os clientes, eles buscam respostas rápidas, mas também um bom atendimento. Isso porque querendo ou não, o mercado está mais maduro, existem mais concorrências, e essas concorrências às vezes fazem isso, às vezes não fazem. Então, para garantir que você seja um nível a mais que a concorrência, é extremamente importante que você implemente isso aqui com maestria, né? Fazer respostas rápidas, mas também de qualidade.
Outro ponto são os problemas comuns que vão acontecer, né? O primeiro deles é o cliente perguntar por valor. Isso sempre vai acontecer, porque é isso que as clientes querem saber de fato, né? Elas sempre vão querer saber os valores. Isso aqui é imutável também. Outro ponto, né, é como antecipar isso. E isso que é um importante, tá? É você buscar antecipar essa pergunta pelos valores para o cliente não precisar perguntar. Ou seja, logo no começo, tu já mencionar que tudo é personalizado, que o cliente é único. E esse é um outro ponto. Se o cliente pergunta por os valores, tu fala, olha, cliente, eu não posso negligenciar que você é único, que cada caso é um caso, que você tem hábitos específicos, que você tem uma pele específica, um material genético específico, né? Então, querendo ou não, a gente tem que deixar isso em evidência, que o cliente é único e que tu não tem nada pré-pronto. Então, o que eu recomendo? Olha, cliente, antes de eu tirar as tuas dúvidas, antes de eu te apresentar os valores, quero conhecer um pouquinho mais de você. E aí sim, né, você entra na parte da qualificação, que é a próxima etapa. Porém, outro problema comum que vai acontecer são as críticas, principalmente se tu faz tráfego pago, se tu investe nisso e principalmente se tu tem volume a partir disso. Porque é normal que a partir do volume tenha uma, duas pessoas que não tiveram um bom dia. E às vezes elas vão expressar isso no WhatsApp, infelizmente, tá? Mas o que eu quero que tu entenda é que isso diz muito mais sobre a pessoa do outro lado, né, do que sobre você. Então, não se preocupa com isso. E outro ponto é tratar desprezo com gentileza, porque a gentileza sempre ganha do desprezo. E tu quebra o padrão do cliente. O cliente fica sem jeito quando tu age dessa forma. Então, essa aqui é uma dica, tá? Raro, mas acontece. Outro ponto é o cliente não responder. Isso aqui é super comum, né? Super comum mesmo, porque a gente não consegue controlar exatamente quando que o cliente vai nos responder. Mas o que a gente consegue controlar são as mensagens de recuperação que a gente pode enviar para esse cliente para buscar avançar ele no próximo passo. Porque a gente que trabalha com WhatsApp, né? A gente acha que tá todo mundo no WhatsApp o tempo todo, mas não. Os clientes que principalmente não trabalham com WhatsApp não estão olhando para o WhatsApp e olham às vezes só no fim do dia, uma vez por dia, duas, três. Então é normal que algumas pessoas não respondam. E é por isso que é extremamente importante que tu faça as mensagens de recuperação. Eu não consigo citar quantas vezes, quantas clínicas que eu já olhei o WhatsApp que não faziam isso e tinha muito dinheiro parado, tinha muito cliente que poderia ter sido agendado, mas não foi por falta de uma simples mensagem de recuperação. Isso já aconteceu comigo na prática, tá? Porque esses dias eu caí num anúncio de uma marmitaria saudável, fitness. E eu entrei no anúncio, cliquei no anúncio e quando eu fui ver, eu já tinha enviado uma mensagem para eles há um ano atrás. E depois desse um ano, ninguém me mandou uma mensagem de recuperação. Ou seja, a marmitaria ficou um ano sem ter eu como cliente, né? Só porque não enviou uma mensagem de recuperação. Outro caso que eu posso citar aqui foi o meu time, que fechou uma cliente, né, que veio em abril, ou seja, que veio há 3 meses atrás, estou gravando esse vídeo em julho, só porque a gente se manteve fiel nas mensagens de recuperação, sempre agregando valor, sempre se mostrando presente, porque quando o cliente precisar, tu vai estar ali em primeiro lugar, já esperando por ele. Então, implemente os follow-ups, tá bom? Aqui é uma sugestão de mensagem que eu tenho, tá? E é extremamente importante que você adapte essa mensagem, que você melhore ela. E o que eu mais gosto dessa mensagem é reforçar um pouco da transformação que tu pode causar na vida do cliente. Porque aqui tu vai basicamente vender o próximo passo, vender o motivo dele te responder. Olha, cliente, eu tô aqui para te ajudar a... E aí você fala da transformação, dos benefícios que esse cliente pode ter se ele se manter na conversa contigo. E depois, eu gosto sempre de já iniciar o processo de qualificação aqui na primeira mensagem, para tu já entender e já ir personalizando o teu atendimento. Então, aqui tu pode perguntar pelo nome, pode perguntar se a pessoa já conhece o tratamento, por exemplo, com botox, com enzimas, se ele já conhece o teu trabalho, né? Isso aqui também pode ser interessante encaixar nessa perguntinha inicial e validar aquela mensagem, aliás, aquela pergunta que mais gera respostas. Então, essa aqui é a primeira abordagem, isso aqui é imutável, todos os clientes vão sempre receber essa primeira abordagem. Agora vamos falar da qualificação. Aqui na etapa da qualificação é extremamente importante que tu entenda esse conceito, porque é através da qualificação que tu vai personalizar o teu atendimento e vai priorizar os leads com mais potencial. Mas não é porque tu vai priorizar os leads que tu vai descartar os outros. Existe uma frase que eu ouvi recentemente que faz total sentido, que o lead desqualificado de hoje pode ser o lead qualificado de amanhã. O lead curioso de hoje pode ser o comprador de amanhã. Então é extremamente importante que tu entenda que cada lead tem o seu momento. Às vezes o lead que entrou hoje vai fechar daqui a 3, 6 meses. Só que para ele fechar daqui a 3, 6 meses, ele precisa tirar as dúvidas que ele tem. Ele precisa passar por um pré-atendimento, ser bem recebido, ter uma boa experiência, tirar as dúvidas que a pessoa tem e, claro, ficar te acompanhando nas redes sociais para num futuro tu ser a primeira opção para essa pessoa. E agora se tu descarta às vezes esse contato que vai fechar no futuro, tu
descarta essa oportunidade de vender para ele daqui a 3, 6 meses. Então todo lead importa e cada um tem o seu momento. Mas é claro, se tu fazer essa qualificação, tu vai entender o momento do lead e tu vai conseguir até dar uma prioridade naqueles leads que têm mais potencial, que têm mais urgência. Então aqui tem as minhas sugestões de mensagens de qualificação. Eu quero que tu adapte elas. Eu não quero que tu faça todas, porque tu não deve entrevistar os leads e sim ser assertivo na tua qualificação. Qual é o mínimo de perguntas que tu pode fazer para qualificar esse contato? Essa é a resposta certa. Não é o máximo, é o mínimo. Ou seja, será que em 2 mensagens tu consegue qualificar esse contato? Ou será que em 3? Ou será que em 4? Não mais do que isso. Porque essas perguntinhas aqui já vão te permitir entender o momento daquela pessoa e principalmente personalizar o teu atendimento. Para aí sim tu entrar na parte de geração de desejo, com muito afinco, de um jeito que vai conseguir realmente impactar aquela pessoa. E aqui tem a técnica do Small Yes, que também é interessante, que é justamente perguntinhas com foco no sim, para tu tirar um sim dessa pessoa. E através desses sims, né, e construindo pequenos sims, para quando chegar na hora da grande pergunta, tu ter um grande sim. Então, pode ser interessante também implementar 1, 2 perguntinhas aqui da técnica Small Yes para manter o cliente engajado, principalmente se tu tá respondendo o cliente em tempo real. Se às vezes é uma conversa que demora mais tempo para evoluir, o cliente às vezes não respondeu na hora e tal, não necessariamente precisa aplicar a técnica do Small Yes. Porém, as perguntinhas de qualificação é interessante. Então, eu quero que tu entenda que isso aqui não é pedra. Isso aqui precisa ser adaptado para cada pessoa, porque um atendimento robotizado não funciona. E uma outra técnica importante é a parte de evidenciar a transformação, evidenciar o medo. Quando a gente fala de atendimento, quando a gente fala de vendas, a gente precisa entender que muitas pessoas só vão comprar por causa de um desejo ou por causa de um medo, né? Então, a gente precisa deixar isso em evidência no nosso atendimento, deixar em evidência a transformação que o cliente vai ter. Ou então, o que pode acontecer se ele não tratar isso? Né? Se ele deixar esse problema ficar pior, agravar. Se a gente consegue deixar isso em evidência, a gente aumenta em muito o engajamento do cliente e aumenta em muito o valor percebido que ele tem pela tua solução. Porque se a gente transforma um problema pequeno em um problema grande, o cliente vai querer resolver esse cliente com urgência. E principalmente se tu deixar em evidência, olha cliente, tu sabia que as rugas depois de marcadas são irreversíveis? Sabia que se tu não resolver isso agora, a tendência é piorar? Sabia que o custo do reparo é muito maior que o da prevenção? Quando a gente consegue comunicar isso no WhatsApp, a gente consegue ampliar a dor que o cliente tem, ou às vezes ampliar o desejo que ele tem. E assim tu conseguir ter muito mais engajamento, conseguir ter muito mais resultado. Se tu é cliente da nossa assessoria de marketing, eu quero que tu visite o nosso guia comercial e visite essa página aqui em específico, Perguntas que Vendem, que tem metodologias de qualificação para tu implementar. Feito isso, falamos da qualificação, agora vamos falar da geração de desejo. Essa parte aqui tem uma técnica matadora, que eu já vou apresentar para vocês, mas eu quero que tu entenda que nessa parte da geração de desejo é extremamente importante que não seja só a parte da geração de desejo, mas ali tem que estar realmente o ápice da tua comunicação. Por exemplo, começar focando na conexão com o cliente, começar focando em gerar uma identificação. O que é a parte da identificação? O cliente perceber, opa, isso é para mim. Então eu quero que quando tu comece essa geração de desejo, tu busque isso logo no começo, gerar essa identificação, fazer o cliente perceber, opa, isso é para mim. Outro ponto é gerar uma conexão contigo, né? Fazer o cliente perceber que tu tá ali para ele, né? E já vou te apresentar como implementar isso de maneira mais prática, tá bom? Outro ponto é sempre reforçar o que o cliente busca. Então, se o cliente falou que quer resolver os lábios finos, tu reforça exatamente isso. Né? Tu reforça, olha, os lábios finos podem ser resolvidos. Deixa eu te mostrar um resultado de uma cliente aqui. Então, essa parte aqui de reforçar o que o cliente busca também é um ponto que eu vejo poucas clínicas fazer. O cliente vai lá, fala que quer resolver as rugas, que tem os lábios finos, que quer algo específico. Então, tu precisa reforçar exatamente o que o cliente quer. Tu não pode reforçar algum outro ponto. Tem que ser exatamente o que o cliente já comentou na etapa de qualificação. E reforça, amplia isso. Olha, cliente, se tu tem os lábios finos, eu quero que tu saiba que a doutora é especialista em lábios, ela tem técnicas que são assertivas, extremamente seguras para reverter isso. E deixa eu te mostrar que algumas clientes que chegaram com a mesma queixa que você. Quando a gente faz isso, a gente, querendo ou não, deixa o cliente seguro, né? O cliente fica feliz de saber que existe uma solução para o problema dela.
Então, tu precisa reforçar exatamente o que o cliente busca. Um outro tópico bem forte é trabalhar a imaginação do cliente. Imagina, cliente, você com os lábios dos sonhos, aquele sorriso lindo, né? Então, você muito mais bela, muito mais linda, com a autoestima em dia. Quando a gente trabalha a imaginação futura, querendo ou não, a gente traz para o presente do cliente aquilo que ele quer no futuro. Então, essa técnica da imaginação é bem poderosa. Se tu conseguir implementar, eu tenho certeza que tu vai conseguir ter um aumento no engajamento com esses teus leads. Queria abrir um parênteses rápido sobre essa técnica da imaginação futura, porque se tu conseguir entender a cosmovisão da sua persona, ou seja, o que a sua cliente dos sonhos realmente quer para a vida dela, o que ela realmente quer alcançar de sonhos, e tu usa isso ao teu favor no áudio, vamos supor que é um preenchimento labial. Imagina, cliente, você muito mais sensual. Imagina, cliente, que uma mulher com lábios de cinema conquista o que quiser. Se tu entende a sua persona, se tu entende os sonhos da sua persona e usa isso ao teu favor no áudio, fica incrível, fica muito impactante. Independente se é um preenchimento labial, se é um tratamento de pele, o que tu precisa entender é a cosmovisão da sua persona e você se colocar como uma ponte para ajudar ela a alcançar aquilo que ela realmente deseja, porque ela não deseja o preenchimento labial, ela não quer o Botox, ela quer de fato a solução, a transformação que o Botox causa, que o preenchimento labial causa. E quando tu entende exatamente o que é isso e tu comunica isso no teu áudio, fica incrível, fica impactante. Então, de volta pro vídeo. Outro ponto é ser especialista no problema do cliente. Então, tu precisa se posicionar como especialista nesse problema, como alguém que sabe resolver esse problema com maestria para gerar uma insegurança. É gerar uma urgência implícita. Então, meio que deixar uma mensagenzinha, tá? Um gatilho, digamos assim, né? Que a tua agenda, por exemplo, é limitada, é escassa, que tu tá com poucos horários para essa semana, mas que tu vai fazer uma força para encaixar esse cliente ali. Essa urgência implícita, a gente busca não deixar ela explícita, ou seja, a gente não precisa necessariamente falar, olha, cliente, eu não tenho horário para ti, né? Realmente minha agenda é muito corrida, não precisa falar isso, mas tem que demonstrar de maneira implícita, de maneira que o cliente subentenda que a tua agenda é corrida, né? Que realmente tem demanda pelo teu trabalho, que tu não tá ali só para aquela pessoa, e sim para atender outras, né, que também querem resolver esse problema, e que o cliente precisa se esforçar para conseguir um horário contigo, porque senão não vai ter horário depois, né? Se ele deixar para depois, pode ser que até seja mais caro. Então aí tá mais alguns argumentos para tu incluir nessa parte da urgência implícita. E claro, antecipar objeções que impedem os clientes de fechar. Se tu conseguir incluir tudo isso junto na mesma mensagem, tenho certeza que vai ser a mensagem matadora que vai te permitir ter mais conexão e mais engajamento e agendamento com esses leads. E tu deve estar se perguntando, Thales, como? Né? Como que eu implemento tudo isso? Qual é a mensagem que eu devo fazer? Não sei, Thales, gostei, mas não sei. Então, beleza, vamos lá. Primeiro de tudo, existe uma técnica, tá? Que a gente consegue implementar tudo isso aqui em uma mensagem só, e essa técnica é muito simples, principalmente se tu usa as ferramentas que a gente indica, como o CRM de WhatsApp. Vou deixar na tela aí para você algumas funções da ferramenta de WhatsApp que a gente recomenda, e a principal delas é tu conseguir salvar áudios, e essa é a técnica poderosa para tu conseguir implementar todos esses tópicos de geração de desejo, um áudio. E esse áudio tu não precisa gravar sempre, principalmente se tu usa as ferramentas que a gente indica, porque assim tu consegue salvar um único áudio e enviar esse mesmo áudio inúmeras vezes, como se tivesse gravado na hora. Eu tenho certeza que os teus clientes não vão perceber isso, tá? Não vão mesmo, porque eu aplico isso na minha agência e olha que eu trabalho com pessoas que têm uma experiência técnica, digamos assim, de WhatsApp, né? São pessoas que realmente passam por atendimentos com muita frequência. Tenho certeza que uma doutora que ouve o meu áudio não acredita que ele foi gravado há anos atrás, há meses atrás, porque inclusive esse áudio, depois que eu validei o resultado dele, eu não mudei há mais de anos, é claro. Eu demorei também anos para chegar nesse áudio, mas é isso que eu quero que tu entenda, que se tu conseguir fazer um áudio que comunique tudo isso, tu vai conseguir ter muito resultado. Então vamos para a prática de fato. Primeiro ponto é no começo do áudio tu gerar a identificação, né? Então o que eu recomendo? Começar com uma pergunta intrigante. Quantas vezes, cliente, tu já olhou no espelho e percebeu que algo poderia mudar? Né? E dependendo do áudio que tu fizer, tu pode pegar mais forte. Se for um áudio específico sobre Botox, tu pode pegar forte nas rugas. Se for um áudio específico sobre preenchimento labial, tu pode pegar forte no desejo do preenchimento labial.
Além disso, eu recomendo já começar a antecipar algumas objeções. Olha, cliente, não sei se sabia, tá? Mas para resolver isso, a gente tem uma tecnologia incrível, segura, confortável, sem corte, sem agulhas, né? Sem cirurgia, de maneira prática, né? Então, aqui tu já começa a quebrar algumas dúvidas que o cliente tem. Então, logo no começo do áudio, é assim que eu recomendo, tá? Então, a técnica para implementar tudo isso na correria se chama áudio. E é claro, tu pode salvar esse áudio com o CRM de WhatsApp, que a gente recomenda. Se fizer sentido, tá? Eu vou gravar uma próxima aula especificamente sobre essa ferramenta. Deixa teus comentários aqui embaixo, que assim eu vou saber que faz sentido para ti conhecer mais da ferramenta que a gente implementa. Continuando aqui na parte do áudio, falamos da identificação, pergunta intrigante, quebra de objeção. Aqui a gente entra na parte de geração de desejo. Então aqui, depois que a gente faz essa pergunta para gerar essa conexão, essa identificação, a gente começa de fato a falar do tratamento, de ti também como profissional. Então, por exemplo, sabe para quem que eu indico esse tratamento? Para você que quer isso, para você que quer aquilo. Então imagine você, aqui a gente pode usar essa parte da imaginação que é muito forte. E aí tu pode evidenciar o tempo de duração dos benefícios, a velocidade que a pessoa vai resolver o problema, o conforto, a segurança, a autoridade sua como profissional, a experiência que você vai proporcionar a ele na sua clínica, os diferenciais. Muitas clínicas chegam até mim, olha, Thales, meu valor é super abaixo da média do mercado. Então por que tu não comunica isso? Não adianta falar para mim, tu tem que falar isso pro teu cliente não sabe disso. Então, é extremamente importante, tá? Que nesse áudio tu busque bater em todos esses tópicos que eu trouxe aqui em cima e, é claro, aqui também. E isso eu vou deixar com você, né? Isso não cabe a mim. Então é você que deve reforçar essa transformação, os benefícios, antecipar essas objeções, dúvidas, problemas, né? E basicamente, se fosse para resumir, deixar a cliente segura. Esse é o momento para isso, tá? Depois disso, a gente continua antecipando mais algumas objeções, principalmente do valor, porque aqui, com certeza, depois que a cliente passar por tudo isso, né, e receber esse áudio gerando desejo no tratamento, ela vai querer perguntar, olha, gostei, mas quais os valores? Isso é fato, ela vai perguntar se já não perguntou. E é por isso que nesse áudio eu recomendo que tu já antecipe essa objeção, porque assim quando a cliente entra perguntando pelos valores, tu já pode mandar esse áudio também. Olha, cliente, deixa eu te falar aqui que todos os valores é personalizado. E eu sei que tu quer saber disso, só que eu não posso negligenciar que você é único, né? Eu não posso negligenciar que você tem uma pele específica, tem problemas específicos, queixas únicas, e por isso que eu não consigo te dar uma resposta, porque cada caso é único. Varia muito, né? Pela quantidade de disparos, no caso de um equipamento, pela quantidade de produto, pela técnica que vai ser utilizada e também da sua queixa. Por isso, cliente, que eu quero te conhecer pessoalmente. Então aqui a gente começa já a fazer a chamada para ação. Então nesse mesmo áudio tu já encaixa uma chamada para ação. Eu quero te conhecer melhor, quero te apresentar todo o meu conhecimento, tirar todas as suas dúvidas. Eu quero que tu saiba, cliente, eu vou estar sempre disponível para te ajudar. Não é só hoje, não é só na consulta, é sempre. Sempre que tu precisar, pode contar comigo, vem agendar uma avaliação. Imagina tu transmitir essa segurança, tu deixar o cliente em casa, deixar o cliente confortável de agendar ou não. Porque quando tu faz isso, tu aumenta em muito as chances de fato o cliente agendar. Então eu recomendo muito que tu implemente esse áudio hoje aí na sua clínica, justamente nessa etapa, depois da qualificação e, é claro, buscando já essa chamada para ação dentro do áudio. Então a tua secretária, ela vai ter o objetivo de, antes do áudio, fazer essa qualificação e direcionar os clientes para o áudio, né? Então, se o cliente não recebeu o áudio ainda, cara, tu precisa enviar esse áudio. Beleza, o cliente já recebeu o áudio. Agora, o foco é no agendamento, porque o cliente já sabe tudo que tem que saber. Então, foca no agendamento. O cliente já recebeu o áudio, faz de tudo para ele agendar. Se for necessário follow-up, se for necessário resultados, depoimentos, prints de feedbacks, envia tudo, mas foca nesse agendamento depois do áudio. Antes do áudio, tu foca em enviar de fato o áudio, enviar as informações importantes, em gerar desejo do seu trabalho, gerar uma conexão e também você como autoridade, se posicionar como autoridade ali no WhatsApp. Então, eu tenho certeza que se tu implementar esse áudio com todas essas técnicas aqui, tu vai aumentar aí muito o engajamento do teu cliente e principalmente a conexão que ele tem contigo, porque querendo ou não, quando a gente fala com a voz, a gente transmite as emoções. Quando a gente fala por texto, infelizmente essas emoções, elas são meio que subentendidas, né? Então, por isso que eu recomendo o áudio. Tenho certeza que isso aqui vai aumentar e muito o engajamento que tu tem aí com os teus clientes.
Aqui no nosso material Técnicas de Negociação e Fechamento, tu pode ter acesso a mais alguns gatilhos, algumas informações para gerar desejo aí no teu trabalho. Então, essa parte da geração de desejo, se fosse para resumir, é um áudio muito bem feito. E eu sei que o teu primeiro áudio pode não ser o perfeito, mas o que importa é tu estar sempre melhorando, para num próximo áudio, né, quem sabe daqui a uma semana, um mês, tá ainda melhor e tu conseguir colher ainda mais frutos desse áudio. Feito isso, com esse áudio em mãos, com essa estrutura pré-pronta, o foco agora é no agendamento, na chamada para ação. E é normal, tá, que os clientes vão perguntar no áudio de fato, tá? Mesmo tu ter falado no áudio que tudo é personalizado, o cliente ainda pode perguntar qual é o valor. E aí tu tem algumas opções. Ou tu não passa o valor, e aqui eu recomendo que não seja passado, ou apresentar uma faixa de valores, e aqui tá uma sugestão de como tu pode apresentar essa faixa, tá bom? E sempre tem que ser uma faixa bem ampla, tá? Uma faixa ampla que ainda deixa o cliente em dúvidas, para justamente tu recomendar a avaliação. E também porque, querendo ou não, quando a gente deixa uma faixa ampla, a gente fala para o cliente também que, olha, cliente, vai ser personalizado, não posso te passar nada pré-pronto. Então, por isso que, numa média, é isso. Então, eu recomendo, tá, que ou apresente uma faixa ou não apresente de fato. Ah, Thales, mas assim, eu já testei, não funcionou, eu preciso passar valores, porque meus leads são desqualificados, porque... Então, tem vários motivos. Mas caso tu queira realmente passar os valores, eu recomendo tu passar esses valores apenas para os leads mais engajados e que passaram pelo processo de qualificação, para tu evitar queimar cartucho, porque às vezes tu apresenta os valores para muitos leads que não são qualificados e às vezes tu queima esse cartucho, porque vai que tu aumenta o valor no futuro. Então, é extremamente importante que tu apresente esse valor para pessoas selecionadas, para pessoas que tu sabe que tem um potencial de fechar ainda essa semana, ainda esse mês, ou até mesmo no próximo mês. Porque se tu apresenta para todo mundo, tu pode queimar o teu cartucho, tu pode ser mais uma pessoa, digamos assim, panfleteira, né? Uma pessoa que foca no produto, que foca no serviço e não na experiência do cliente. Porque, querendo ou não, quando a gente fala de um serviço high ticket, um serviço que é caro, esse serviço, ele precisa ser personalizado, ele não pode ser um commodity, não é arroz e feijão. Arroz e feijão, o preço é tabelado, não muda. Agora, um serviço personalizado, ele com certeza muda. Então, por conta disso, que eu não recomendo que tu apresente os valores pelo WhatsApp. Além disso, caso ainda assim, né, tu vá apresentar os valores, eu quero que tu não apresente os valores, eu quero que tu faça uma oferta. Porque assim tu vai conseguir ter muito mais engajamento. Assim tu vai conseguir até demonstrar que o valor é muito maior e que o cliente hoje pode fechar esse valor com benefício, né? Não só com benefício, mas às vezes com uma condição especial. E essa condição não precisa ser especial, ela pode já existir naturalmente. O único ponto é tu apresentar como se fosse uma oferta. Então, um ponto, né, seria diluir o valor por dia, reforçar também a urgência do tempo que essa oferta fica disponível e a escassez de vagas, né? Por exemplo, posso fazer algo especial para ti, cliente, mas eu só tenho 3 vagas com esse valor especial, né? E também a parte de diluir o valor por dia também acho interessante. Olha, o tratamento, ele te traz resultados por 6 meses. Se tu fosse diluir o valor por dia, daria menos de R$ 15 por dia. Porque, querendo ou não, quando a gente faz isso, a gente traz para o concreto o que o cliente vai receber, né? Ele não vai receber algo pontual, né? Não vai só receber algo que vai acontecer naquele dia. Não, ele vai receber aquilo por meses. Então, faz sentido um investimento desse tamanho, porque os benefícios que tu vai ter vão ser por meses. Então, quando a gente comunica isso, a gente deixa claro para o cliente, né, o tanto de benefícios que ele vai receber, o tanto de tempo, na verdade, que ele vai receber esses benefícios. Outro ponto, tá? Depois do áudio, focar 100% no agendamento e reforçar a transformação exatamente daquilo que o cliente busca. Olha, cliente, vamos fazer esse investimento na sua autoestima para você resolver esse problema de uma vez por todas. E como tu comentou que é prioridade resolver isso, queria saber qual horário fica melhor para você? Segunda-feira de manhã ou terça-feira à tarde? E aí, claro, seja específica nos horários, né? E sempre dá 2 opções. Eu recomendo que seja 2, assim tu já direciona o cliente da melhor forma, ao invés de esperar o cliente trazer um horário. Outro ponto, tá? É caso seja uma consulta paga, sempre reforçar exatamente o que o cliente vai receber. Porque se isso não tiver em evidência, pode ser que ele não queira pagar a consulta, né? Ou às vezes ele acha que às vezes o valor da consulta é caro de fato. Então tu precisa falar do cafezinho, precisa falar da experiência que ele vai ter contigo, os planos de tratamentos personalizados que o cliente vai receber ao fazer essa consulta com você. E claro, sempre mencionar, né, que o valor é descontado do procedimento e que é um valor simbólico, né, para ele receber tudo isso. E dependendo, tá? Eu também recomendo que, caso a consulta seja paga, e tu ainda tenha leads que não estão agendando, pode fazer uma condição especial em certos leads de maneira personalizada. Mantenha a consulta paga, mas para quem sabe, 1, 2 contatos, que às vezes falta só um empurrãozinho, tu pode usar isso como condição especial.
né? Então, fica aí também uma sugestão para realizar uma chamada para ação de maneira bem efetiva. Então, esses pontos aqui, se tu dominar, tu vai dominar as vendas pelo WhatsApp. E por último, os follow-ups. Quem é cliente da nossa assessoria, tem aqui o nosso material, que é a sequência para recuperar contatos pelo WhatsApp. E o que eu recomendo é que seja feita uma mensagem no mesmo dia, uma mensagem no dia seguinte, 3 dias depois, né, que aqui o foco não é mais um lembrete, e sim apresentar um resultado, apresentar um depoimento, de fato agregar valor no teu trabalho, agregar valor para aquele cliente também, né? Então, se o cliente entrou buscando preenchimento labial, tu envia um resultado de preenchimento labial e pergunta, olha cliente, tu ainda tem interesse nisso? É isso que tu busca? Então, o objetivo aqui do terceiro dia, né, como o cliente não respondeu os lembretes, e sim agregar um valor para quem sabe a gente conseguir gerar essa conexão, porque só através dos lembretes a gente não conseguiu. Então, no terceiro dia, né, eu recomendo que seja um resultado, às vezes até sugerir uma ligação. Pode ser que alguns clientes, principalmente o pessoal um pouco mais velho, seja apto a receber uma ligação, e assim tu conseguir ter mais engajamento a partir desses contatos que tu tem aí. E também, eu recomendo, tá, que tenha uma mensagem de término, uma última mensagem para tu enviar esse contato, para tu não precisar ficar fazendo follow-ups pro resto da vida. E sim tu deixar em evidência, olha cliente, como eu não tive respostas tuas, esse é a minha última tentativa de contato e como tu não quer de fato, eu vou passar o teu lugar para o próximo da fila, a não ser, claro, que tu me responda ainda hoje. Então, eu recomendo, tá, que tu implemente esses follow-ups nesse formato aqui, no mesmo dia, no dia seguinte, aqui daí tu pode dar um prazo um pouquinho maior, tá, porque tu já fez alguns lembretes. E eu recomendo daí que não seja um próximo lembrete, e sim essa mensagem focada em agregar valor, em educar. Resumidamente, o follow-up é extremamente importante aplicar e eu tenho certeza que tu dominando, implementando esses pilares aí na tua clínica com maestria, tu vai colher frutos ainda maiores do seu atendimento do WhatsApp. Então espero que tenha feito sentido, deixe aqui nos comentários dúvidas, problemas, se quiser uma próxima aula específica sobre o CRM, que em breve vai ter muito mais conteúdos como esse. E se tu não é cliente da nossa assessoria ainda, clica no botão que está na descrição desse vídeo e vem agendar um bate-papo diretamente comigo, que eu quero te apresentar a nossa metodologia para acelerar os resultados da sua clínica.